Queridos alunos, queridas alunas, vamos aqui então fazer a retificação de aprendizagem da avaliação número 4, a A4, na sua primeira chamada. Essa nossa avaliação número 4, da base comum, ela possui dois cadernos. O primeiro caderno de questões objetivas e o segundo caderno de questões dissertativas. Vamos então ao caderno de questões objetivas. Questão número 10. Texto. Na verdade, foi o temor de ter de enfrentar Hitler sozinho que acabou levando Stalin, desde 1935, um inflexível defensor de uma aliança com o Ocidente contra Hitler, ao Pacto Stalin-Ribbentrop, de agosto de 1939, com o qual esperava manter a União Soviética fora da guerra, enquanto a Alemanha e as potências ocidentais se enfraqueciam mutuamente, em proveito de seu Estado, que, pelas cláusulas secretas do pacto, ficava com uma grande parte dos territórios ocidentais perdidos pela Rússia após a Revolução. Texto tirado de Eric J. Hobsbawm, A Era dos Extremos, O Breve Século XX, 1914 a 1991, São Paulo, Companhia das Letras, 1994. Essas terras, mencionadas nessas cláusulas secretas, que retornaram à Rússia após a divisão entre alemães e soviéticos, eram de que país? Eram da Polônia, lembrando que a Alemanha invadiu primeiro a Polônia e depois a União Soviética, e eles dividiram o território polonês ao meio. Aliás, uma parte para a União Soviética e uma parte para a Alemanha. A Polônia foi refeita após a Primeira Guerra Mundial, retirando terras de ambos os países. Questão número 11. Com o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941, o famoso Dia da Infâmia, o governo Roosevelt condicionou a cooperação técnica e econômica ao envolvimento direto do Brasil no conflito. O fator decisivo entrou em cena entre fevereiro e agosto de 1942, quando navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos, provocando no Brasil indignação generalizada. Manifestações de rua, em campanha desenvolvida pela União Nacional dos Estudantes, UNE, e pela Liga de Defesa Nacional, passaram a exigir a declaração de guerra. Em agosto, caiu por terra a neutralidade do Brasil, primeiro com a declaração de rompimento das relações diplomáticas, no dia 22, e em seguida, com a declaração do estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, através do decreto número 10.358, do dia 31. Fundação Getúlio Vargas, Força Expedicionária Brasileira, FEB, disponível no site colocado para vocês. Assim como o ataque naval japonês, o Brasil também entrou em guerra por causa de ataques navais. Esses ataques foram conduzidos por que país? Pela Alemanha de Hitler, como já sabidamente passado para os alunos, pelos submarinos alemães, a famosa Matilha de Dönitz, o comandante das tropas navais da Alemanha. Questão número 12. Durante a Primeira República, destacou-se uma importante figura histórica, cuja trajetória foi marcada por sua incansável atuação na proteção da população indígena e sertaneja, tendo sido ele o principal idealizador do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, criado em 1910. Formado pela Escola Militar da Praia Vermelha, recebeu no governo Afonso Pena a incumbência de chefiar a comissão responsável pela construção de linhas telegráficas que deveriam ligar a capital da República ao território do Amazonas, do Acre, do Alto Purus e do Alto Juruá, por intermédio de Cuiabá. Além da construção de linhas telegráficas, a comissão também tinha como objetivo realizar, por meio de exposições científicas, o reconhecimento hidrográfico e topográfico da região, o estudo das riquezas minerais, a observação da fauna e da flora, a descrição das condições de vida e o conhecimento das línguas e dos costumes das populações indígenas e sertanejas. Wanderlei Sebastião de Souza,
Em Busca do Brasil, Edgar Roquette Pinto, e o Retrato Antropológico Brasileiro, 1905-1935, Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, e Editora Fiocruz, 2017, página 121. Podemos afirmar que o texto acima se refere ao Marechal Rondon. Quando se coloca lá o Serviço de Proteção ao Índio, a resposta já é bastante óbvia. Questão 13. Leia o texto abaixo. Mais que o individualismo, é o federalismo a grande inovação da Constituição de 1891. O federalismo, implantado em substituição ao centralismo do Império, confere aos Estados uma enorme soma de poder, que se distribui entre os Estados e os municípios. Sobre esse princípio, edifica-se a força política dos coronéis, no nível municipal, e das oligarquias nos níveis estadual e federal. Na República, governadores ou presidentes, conforme denominado na Constituição de cada Estado, são eleitos e detêm uma enorme soma de poder que lhes advém do próprio texto constitucional. Eles dirigem e controlam a política do Estado a partir de poderosas máquinas partidárias estaduais. Nesse processo, os coronéis, os municípios, são peças-chave. Maria Efigênia Lage de Rezende, O Processo Político na Primeira República e o Liberalismo Oligárquico, em Ferreira Jorge, Delgado, Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano, O Tempo do Liberalismo Oligárquico, da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018, páginas 83 a 85. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a Primeira República, assinale a alternativa correta. Letra A. O texto nos permite perceber que os coronéis tinham grande importância e força política dentro da estrutura federativa, na qual estados e municípios concentravam enorme soma de poder. Essa sentença está correta. Letra A está correta. Letra B. Apesar de conceder ampla margem de autonomia aos estados, a Constituição de 1891 manteve órgãos do Império, como o Senado Vitalício e o Conselho de Estado, além de conferir o poder moderador, antes atributo do imperador, ao presidente da República. Tudo isso colocado aqui está errado. C. A organização política do período era extremamente centralizada em torno do poder federal, apresentando uma característica de continuidade, nesse ponto, em relação ao Império. Justamente o contrário que o texto mostra, e sim um federalismo muito forte, não um centralismo. Letra D. Governadores ou presidentes de Estado tinham grande poder em âmbito local. Sua principal limitação era o fato de serem nomeados pelo presidente da República, ao contrário do período imperial, quando os presidentes das províncias eram eleitos. Incorreto. Havia eleição para os governadores, conforme mostramos em nossas aulas. Letra E. O texto deixa claro que, apesar de sua importância na estrutura política republicana, a adoção do federalismo na Constituição de 1891 não foi uma grande inovação, pois manteve a organização político-administrativa imperial. Totalmente contrário, porque o Império foi de centralismo político e o federalismo foi ambicionado várias vezes e foi conseguido na República. Portanto, a letra E é a alternativa correta. Questão 14. Leia o texto abaixo. Ao mesmo tempo, a partir de 1870, verifica-se a difusão do positivismo nas escolas militares, particularmente por influência de um professor, Benjamin Constant. O positivismo dota os militares de uma aguda crítica política e da concepção de uma missão cívica, a de expurgar os males do país por meio da implantação de uma república positivista. É sempre importante lembrar que o positivismo não se restringe aos militares. As faculdades de direito são, como as escolas militares, focos de difusão das ideias positivistas. Maria Efigênia Lage de Rezende, O Processo Político na Primeira República e o Liberalismo Oligárquico, em Jorge Ferreira, Lucília de Almeida Neves Delgado, O Brasil Republicano, O Tempo do Liberalismo Oligárquico, da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018, página 95.
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a importância do positivismo na formação da República Brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. Apesar da influência positivista na sua formação, os presidentes militares, durante a República da Espada, procuraram eliminar qualquer traço de positivismo na organização da República. Muito pelo contrário. Eles adotaram ideias positivistas, particularmente sobre o centralismo dos militares. Letra B. Os positivistas, com base no corpo de ideias estabelecido por Emile Durkheim, defendiam uma república federativa com ampla autonomia das unidades locais, o que atraiu setores militares e civis. O corpo de ideias foi construído por Auguste Comte, e não por Durkheim. Letra C. Infere-se do texto que o positivismo era uma corrente filosófica restrita aos bancos acadêmicos militares. Não, o texto já mostrou que também as faculdades de direito propugnavam o positivismo. Letra D. A doutrina positivista que circulava no país previa a implantação de regime monárquico conduzido por uma elite profissional, que deveria ser o que levaria ao expurgo de todos os males que nos assolavam. Muito pelo contrário, no regime republicano. Letra E. A influência do positivismo pode ser percebida através da incorporação dos dizeres ordem e progresso na bandeira nacional. Correto, essa é a resposta correta, é a resposta certa. Inclusive, vemos isso na fachada dos templos que mostramos em fotos para os alunos, em nossas aulas. Né? Questão 15. Leia os textos abaixo. Texto número 1. Na historiografia mais recente, o acordo perfeito entre Minas e São Paulo para se perpetuarem no poder nacional vem sendo considerado um mito. Na nova perspectiva, o jogo político nacional passava, ao menos, por 6 grandes oligarquias regionais: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em muitos momentos, por conta dessa complexidade, oligarquias menores conseguiram colocar seus representantes na presidência, como no caso de Epitácio Pessoa entre 1919 e 1922. Portanto, podemos dizer que a política da Primeira República não se resume à suposta aliança São Paulo-Minas Gerais. Marcos Napolitano, História do Brasil-República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. São Paulo, contexto de 2016, página 31. Texto número 2. De fato, o setor de laticínios era de grande importância na economia de Minas Gerais, mas não era a principal atividade econômica desse estado. Havia também a pecuária de corte, sobretudo o café. Portanto, o setor cafeeiro era o mais dinâmico do estado de Minas Gerais, sendo responsável direto por quase metade da receita fiscal, além de uma série de impostos diretos espalhados por toda a sua cadeia produtiva. Diante desses números, podemos dizer que a política do café com leite tinha um sabor bem forte, com bastante café e apenas um pouquinho de leite, ou seja, mais para um pingado bem escuro. José Alfredo Vidigal Pontes, A Política do Café com Leite, Mito ou História? São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2013, páginas 16 e 17. Com base nos textos 1 e 2 e nos seus conhecimentos sobre a importância dos cafeicultores na condução dos rumos do Estado brasileiro na Primeira República, assinale a alternativa correta. Letra A. O texto 2 se contrapõe ao texto 1, pois enquanto este aponta as limitações da chamada política do café com leite, aquele destaca como o café era produto secundário nos estados de Minas Gerais, cuja produção principal estava no setor de laticínios e criação de gado. Não há contraposição, porque o café também era muito importante em Minas Gerais, inclusive sendo o segundo maior produto de Minas Gerais. Certo? Letra B. O texto 1 nos permite compreender que as negociações políticas da Primeira República eram mais complexas do que a expressão política do café com leite. Nos deixa entender. Elas não se limitavam a São Paulo e Minas Gerais e envolviam oligarquias de outros estados. É exatamente isso que está demonstrado no texto. Letra B está correta. Letra C. Ao argumentar que a política do café com leite estava mais para um pingado bem escuro, o autor do texto 2 reforça a imagem tradicional evocada pela expressão, qual seja, São Paulo como produtor de café e Minas como produtor de leite. Não é isso que ele fala. Ele fala que
a produção de café nesses dois estados, colocavam esses dois estados como proeminentes na política brasileira e não como extremamente dependentes dessas duas riquezas agropastorias. Letra D. A eleição de deputados Pessoa, citada no texto 1, reforça a ideia que um rodízio constante entre paulistas e mineiros na presidência da República, ideia que também é trabalhada no texto 2. Não é uma questão de rodízio, é uma questão de que era possível que uma outra oligarquia fora do eixo pudesse chegar ao poder. Letra E. Um fato que indica a importância do setor cafeiro de Minas Gerais, citado no texto 2, é a eleição do Marechal Hermes da Fonseca, militar mineiro, para a presidência da República em 1889. Bom, Hermes da Fonseca não era mineiro, era gaúcho e não foi presidente em 1889. Portanto, essa alternativa está incorreta. Então, a letra B é a resposta correta. Questão 16. Assinaram um acordo os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O governo deveria comprar com os recursos externos as safras abundantes, fazendo estoques da mercadoria para vendê-la no mercado internacional no momento oportuno. O plano se baseava, assim, na ideia correta da alternância entre boas e más colheitas e nas expectativas de que as compras governamentais reduziriam a oferta de café, fazendo subirem os preços. Boris Fausto, História do Brasil, São Paulo, EDUSP, 2012, página 229. Podemos afirmar que o texto se refere ao Convênio de Taubaté. Isso aí está no nosso livro-texto, bem claro, na página 627, onde se fala da intervenção do governo para não deixar que a produção de café sofresse problemas. Letra D é a resposta correta. Questão 17. Observem a imagem e leiam o texto abaixo. A figura diz o seguinte: as próximas eleições. O esqueleto, que está no túmulo, diz: defunto, o cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar esse título de eleitor? Está aí a fonte. Texto. A fraude é a tônica das eleições na República Oligárquica. São muitos os subterfúgios de falseamento das eleições. Para ganhá-las, os coronéis providenciam muitas vezes para que os trabalhadores aprendam a assinar o nome. Assim, nas eleições, à vista dos capangas de seus patrões, eles podem assinar, melhor dizendo, desenhar um nome no livro da ata de votação. Esse voto aberto, portanto, facilmente controlado, é o chamado voto de cabresto. Muitas vezes, nem eleições há. Um preposto do coronel preenche o livro de ata em que votam vivos e mortos. São as eleições a bico de pena. As lutas constantes entre coronéis rivais no município propiciam, muitas vezes, uma dualidade de eleições, gerando atas falsas, duplicatas de câmaras municipais e de assembleias legislativas. Esses fatos são uma constante na República dos Coronéis e das Oligarquias. Maria Efigênia Lage de Rezende, O Processo Político na Primeira República e o Liberalismo Oligárquico, em Jorge Ferreira, Lucília de Almeida Neves Delgado, O Brasil Republicano, O Tempo do Liberalismo Oligárquico, da Proclamação da República à Revolução de 1930, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018, página 103. Com base na imagem e no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o processo político da Primeira República, assinale a alternativa correta. Letra A. Tanto a imagem quanto o texto tocam no tema das fraudes eleitorais durante o período da Primeira República. Uma das que existiam era o registro de votos nas atas eleitorais de pessoas que já haviam falecido. Então, as duas falam exatamente sobre isso, as fraudes eleitorais e a utilização de mortos para aumentar o número de votos. Letra A está correta. Letra B. O texto reforça a ideia transmitida pela imagem sobre as fraudes eleitorais na Primeira República. Como as negociações eram constantes, elas contribuíram para que as disputas entre os coronéis não tivessem sido frequentes durante o período.
O texto mostra justamente o contrário do que é dito aqui. Então, a letra B está incorreta. Letra C. A imagem trata da Comissão de Verificação de Poderes na Câmara e no Senado, que procedia à degola, ou seja, à eliminação física de qualquer candidato que pudesse se opor às oligarquias estaduais ou ao governo federal. Não, ele não mostra a degola, ele mostra o voto de pessoas já falecidas. Então está incorreto. Letra D. O voto de cabresto, explicado no texto, foi uma prática combatida pela política dos governadores, implementada pelo presidente Campos Salles. Essa política pretendia uma imposição do Executivo Federal sobre os estados, retirando governadores e nomeando interventores em seu lugar. Totalmente incorreto. A política dos governadores se baseava justamente no voto de cabresto e na base eleitoral que os governadores tinham em cima dos coronéis. Então está incorreto. Letra E. As fraudes eleitorais expressas na imagem no texto eram comuns durante a Primeira República. Como o voto era secreto, os coronéis costumavam enviar capangas para verificar se os eleitores estavam de fato votando em determinados candidatos. Não, o voto não era secreto, era aberto. Então isso aqui está incorreto. A resposta correta, portanto, é a letra A. Observe a charge e leia o texto abaixo. O menino diz: o que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar. Então, o casal conversa sobre o casamento civil, que está colocado aqui na imagem da República, que leva a bandeira do Brasil, lembrando que é uma bandeira ainda provisória, não é definitiva, essa baseada no Clube de Lopes Trovão, fala de unidade federativa, sistema de presidencialista e tal, ou seja, ele está nessa imagem mostrando a Constituição. A Constituição republicana trouxe novidades no sistema eleitoral, embora tenha mantido a tendência a diminuir o corpo de votantes, já esboçado no final do Império. Definiu-se que o voto ia ser direto, mas continuaria a ser a descoberto, ou seja, não era secreto. Analfabetos, mendigos, soldados, mulheres e religiosos, sujeitos ao voto de obediência religiosa, não podiam votar, nem ser votados. A proibição do voto aos analfabetos duraria quase 100 anos. Ao longo de todas as eleições da Primeira República, apenas entre 2% e 5% da população pôde exercer o direito de voto. Outra medida importante implantada pela nova Constituição foi a separação entre Igreja Católica e Estado, com o catolicismo deixando de ser a religião oficial do país. Marcos Napolitano, História do Brasil e República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. São Paulo Contexto, 2016, página 25. Com base na charge, no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a Constituição de 1991, assinale a alternativa correta. Letra A. Apesar das restrições impostas pelo texto constitucional, durante o período da Primeira República, a maior parte da população podia ser enquadrada no corpo de eleitores e exercer seu direito de voto. Não, está incorreto, o texto mostra justamente o contrário. B. Assim como no Império, o voto continuou aberto, mas passou a ser indireto, com uma divisão entre votantes e eleitores. Não, isso aqui está incorreto, isso aqui está errado. O voto no Império é indireto, mas na República era direto. Letra C. A Constituição definiu o Estado como laico, embora o padroado tenha sido mantido e o catolicismo tenha continuado como religião oficial do país. Incorreto, o texto já mostrou que o país passou a ser laico, não havia mais uma religião oficial. Letra D. Um dos grupos sociais que estava proibido de votar e ser votado pela Constituição de 1991 era os analfabetos, proibição essa que duraria quase 100 anos. Então isso aí está colocado no texto. Isso aqui está correto. Letra E. Uma novidade na Constituição republicana em relação ao período imperial foi a inclusão do critério censitário, ou seja, de renda para o indivíduo poder se qualificar como eleitor. Justamente o contrário, a Constituição de 1891 retirou o critério censitário para a votação. Então, a letra D é a letra correta nesta questão 18. Passamos agora ao segundo caderno da nossa primeira chamada, que são as questões discursivas. Vejamos as questões de história. Então, temos a questão B de história. Primeiramente, a letra A. Leia o texto.
Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Samba enredo da Escola de Samba em Cima da Hora, Os Sertões, Rio de Janeiro, 1976. Lembrando que esse texto está no nosso livro fonte para esta avaliação. As revoltas foram movimentos marcantes no início da República Brasileira. Contextualize qual é a revolta narrada no samba enredo e identifique quem é o homem mencionado no texto. 2 escolhas. Atenção à coerência e correção conceitual, ortográfica e gramatical do seu texto. 1 escolhe. Então, quem respondeu a revolta, que é a Guerra de Canudos, recebeu 1 escolhe, que foi ocorrido no arraial fundado no sertão da Bahia por Antônio Conselheiro. 1 escolhe. Quem colocou Antônio Conselheiro também recebeu 1 escolhe. O homem é o líder do movimento, também recebeu seu escolhe. E pela resposta completa, se você fez a resposta de forma completa, também recebeu 1 escolhe. Letra B. As revoltas na Primeira República, sobretudo durante o governo do segundo presidente militar, colocaram em oposição 2 visões políticas, o centralismo e o federalismo. Explique a visão centralista de governo, exemplificando com uma medida tomada nesse sentido pelo Marechal de Ferro. 2 escolhes. Atenção à coerência e correção conceitual, ortográfica e gramatical do seu texto. 1 escolhe. A visão centralista defendia maior concentração de poderes no Executivo Federal. 1 escolhe. Inclusive, isso consta do corpo da prova, na parte objetiva. Como exemplo, o aluno pode citar a remoção de governadores estaduais, a permanência de Floriano contrariamente à Constituição, a repressão à revolta da Armada, a repressão da Revolução Federalista. 1 escolhe. Vamos lembrar que muitos alunos responderam que Floriano fechou o Congresso. Ao contrário, Floriano abriu ou reabriu o Congresso. Quem fechou o Congresso foi o seu antecessor, o Marechal o Marechal Deodoro da Fonseca. Chegamos então aqui ao final da nossa etapa da avaliação número 4, a A4 da primeira chamada. Temos um fórum de discussões e os alunos têm 2 dias, 48 horas, a partir desta quarta-feira à tarde, para fazer as suas ponderações, tirarem suas dúvidas, etc. Muito obrigado.